Fala, nação São Paulina! Estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal Soberano FC 24 horas, com muitas notícias, informações e bastidores do São Paulo. O vídeo de hoje tá bem movimentado, viu? Teve treinamento com bola na pré-temporada em Cotia, o elenco segue concentrado por lá até o fim dessa mini preparação e já pintaram novidades importantes. Arboleda voltou a treinar, apareceu em Cotia depois do atraso e a gente vai falar o que realmente aconteceu dessa vez. Tem também uma nova informação envolvendo a Mara Casares, uma situação que pode gerar polêmica e que mexe diretamente com os bastidores do clube. Mercado da bola segue quente, negociações em andamento, nomes surgindo e outros esfriando. Vamos falar sobre a estreia da molecada na Copinha e mais. Scarpa no São Paulo? Alan ainda interessa? Ferrarese fica ou sai? Oscar vai mesmo se aposentar? E os bastidores da diretoria, como ficam? Tudo isso e muito mais você confere no vídeo de hoje. Então já fica comigo até o final, porque tem muita coisa pra gente debater aqui. Mas antes, já te convido para subir o likezão, se inscrever no canal que é muito importante para o nosso trabalho e, se possível, dar aquela hypada também no vídeo, que ajuda muito o nosso conteúdo e ajuda demais o nosso trabalho. Bom, partiu então para falar um pouco da Copinha. A molecada entrou em campo para estrear na competição e vencemos por 2-0 contra o Maruinense. Gols de TT e Paulinho. Que, por sinal, o TT fez um golaço olímpico, meus amigos. Que golaço do TT! Tá aí os gols para vocês. E é um garoto aí que vem chamando a atenção. O São Paulo abriu treinamentos em Cotia antes da estreia da Copinha e a imprensa acompanhou ali. Algumas pessoas da imprensa acompanharam os treinamentos e viu que o TT era um moleque diferente. Algumas pessoas haviam até elogiado o TT. E hoje ele marcou esse golaço que mostra muita qualidade. Então é mais uma joia que temos no elenco, e é para ficar de olho aí. E referente ao Ângelo, pessoal, o lateral, como vocês sabem, já está negociado com o Strasbourg, e o jogador não jogará a Copinha deste ano por uma decisão do staff, do atleta e também da diretoria do São Paulo. O jogador, que por sinal está na França por um período de treinamentos, então vai ficar um tempinho lá, depois volta e certamente pode ser que em algum momento ele até entre em campo no profissional do São Paulo. Porque existe uma cláusula caso ele jogue algumas partidas, e o São Paulo receberia cerca de um pouco mais de 10 milhões de reais. Então o Ângelo passará por esse momento na França, mas volta depois de 30 dias, e certamente será integrado no elenco profissional do São Paulo, e pode ser que apareça alguma oportunidade para ele em algum momento neste ano. E falando sobre o Arboleda agora, pessoal, ele apareceu hoje no treinamento depois de 2 dias de atraso, mas segundo o São Paulo tenta dar aquela aliviada para não gerar muita polêmica e diz que tá tudo certo, que é uma questão ali que foi acordado com o jogador. Que, por sinal, isso acontece toda a temporada, né? Toda a pré-temporada do São Paulo, o Arboleda é o último a chegar, e dessa vez não foi diferente. Estava acordado para ele chegar, hoje ele chegou, realizou algumas corridas ali em Cotia e não participou do treinamento com bola, pelo que eu pude apurar. E o São Paulo hoje fez o primeiro trabalho com bola no CT no comando do Hernan Crespo. O treino começou com uma ativação na academia e, na sequência, orientados pela preparação física, os jogadores fizeram um treinamento de força no gramado. Em seguida, o Crespo e a sua comissão promoveram um treino de enfrentamento que simulou situações de jogo e duelos individuais. Enquanto isso, o Arboleda realizou trabalhos na academia e depois corrida no gramado porque ele está atrás dos demais. E pegando esse ponto, 2 dias de atraso já é para começar a temporada no banco, né? Eu acho que seria legal o Arboleda pegar um banquinho, porque todo ano é isso, né? O tricolor tenta amenizar, mas todo ano a gente sabe a real aí dos motivos do atraso do Arboleda, que é lamentável. O São Paulo, como deve jogadores, não tem culhão, não tem pulso firme de fazer cobrança. Falando agora sobre o departamento médico, vamos fazer um apanhado rápido da situação dos jogadores do São Paulo. O elenco passou a sexta e o sábado no CT da Barra Funda, realizando testes físicos, avaliações e trabalhos específicos dentro da sequência da pré-temporada. Hoje, 3 atletas ainda são considerados lesionados e seguem sob cuidados do departamento médico. Os demais jogadores que terminaram a temporada passada com problemas físicos já estão liberados e treinando normalmente.
Nomes como Tolói, Lucas Moura, Caleri e Hugo Leonardo já voltaram em boas condições físicas. Dos 3 que seguem em recuperação, o Luan é o que está mais próximo de retornar. Ele passou por uma cirurgia por conta de uma lesão no adutor e já está na reta final, realizando corridas no gramado. O Rian Francisco ainda deve demorar um pouco mais, enquanto o André Silva não tem uma data cravada, mas a expectativa interna é otimista. Neste momento, não há indicação de cirurgia para o André Silva. Ele vem evoluindo bem nos trabalhos e também já faz atividades no gramado. A expectativa é que tanto o André Silva quanto o Rian Francisco possam ajudar bastante o São Paulo quando estiverem 100%, somando forças com Caleri e Lucas Moura para fortalecer ainda mais o setor ofensivo. E para você, qual desses 3 gera mais expectativa para a temporada? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. E aproveitando esse assunto da pré-temporada em Cotia, também vale destacar que os reforços já estão integrados ao grupo. O goleiro Carlos Coronel, que foi apresentado oficialmente no sábado, já participou das atividades e treinou normalmente com o elenco nesses primeiros dias de trabalho. Além dele, Danielzinho também esteve em campo, trabalhando com o grupo na pré-temporada, já começando esse processo de adaptação ao dia a dia do São Paulo. A comissão técnica vem aproveitando esse período justamente para integrar os novos jogadores, observar melhor cada um e ajustar o elenco pensando no início das competições oficiais. Outro assunto importante é que até então não sabemos se o São Paulo conseguiu quitar as pendências que existiam com os jogadores no final da temporada do ano passado. Ainda não temos essa confirmação se o São Paulo conseguiu zerar a dívida com os jogadores. Vamos tentar descobrir durante essa semana e eu vou trazer aqui no canal para vocês e certamente você vai ficar super bem informado. Bom, vamos lá então para a informação que surgiu referente a Mara Casares. Uma informação que foi exclusiva do canal 3 Zagueiros. Segundo o canal, a Mara Casares, que atualmente ainda é casada com o Casares, no papel protocolou uma declaração isentando o Casares de qualquer ligação com o caso do camarote. Segundo ela, Júlio Casares não interfere em nada nos assuntos da diretoria feminina e disse que forneceu de graça o camarote e que não admite interferência do Casares na diretoria dela. Então, para você ver, o Casares é o presidente, mas ela não admite que o Casares faça interferências. Então, se o Casares vê algo errado acontecendo, ele tem que ficar quieto, não pode acabar se interferindo. Pessoal, que bizarro, né? E o que vai mudar isso? Ela ir lá, acaba protocolando e tal, uma questão isentando o Casares? Por qual motivo isso, né? Então, para você ver que no São Paulo são questões bem complicadas. E amanhã haverá uma reunião do Conselho Deliberativo para acabar discutindo se levará o caso do Casares, a diretoria, o pedido de impeachment no caso do Casares, se vai ser levado para frente. Veremos o que vai acontecer amanhã, né? Terça-feira, dia 6. Mas pelo que parece, rapaziada, os conselheiros não devem levar o caso para frente, tá? Vamos ver, vamos aguardar um pouquinho mais. Bom, rapaziada, e referente ao Oscar, como vocês sabem também, o Meia não vai mais jogar de forma profissional e vai se aposentar. O São Paulo está ainda acertando a rescisão contratual com o jogador, que deve acontecer nos próximos dias. É bem provável que nessa semana já seja divulgado de forma oficial, de forma transparente, toda a situação envolvendo o Oscar com o São Paulo. Alguns jogadores do elenco atual do São Paulo já até gravaram vídeos. Vai ser divulgado um vídeo com mensagens de apoio ao jogador por esse momento difícil que ele está passando. Então, essa semana certamente deve ter alguma novidade referente ao meia Oscar. E referente ao meia Alan do Flamengo, que o São Paulo estava muito interessado, já meio que um negócio assim muito bem avançado, nos últimos 2 dias pelo menos deu uma certa esfriada. O São Paulo bem quieto, nada sendo divulgado. Geralmente, quando é assim, o São Paulo está talvez mexendo uns pauzinhos assim em silêncio, para depois já surgir uma grande notícia um pouco mais firme de uma eventual contratação sendo já finalizada. Nesse meio tempo, apareceu o Bahia entre alguns times aqui do Brasil interessados no jogador. Mas pelo que apuramos, pessoal, o Bahia não deve chegar a enviar nenhuma proposta oficial para o Flamengo. Aparentemente, talvez deve ser uma notícia que surge só para inflacionar o mercado, ou talvez até apressar o São Paulo. Então são movimentos que a nossa diretoria precisa ficar esperta, precisa ter esse feeling de entender um pouco o mercado para não cair em cilada, não ser apressado em fazer alguma negociação. Mas nos últimos 2 dias, pelo menos, tudo muito quieto, tudo muito silencioso referente ao Alan.
O São Paulo estava tentando realizar trocas com o Botafogo, como vocês sabem também, por enquanto também sem muita novidade. O Ferrarese estava praticamente com o pé no Botafogo, mas depois que melou a negociação com o Gaston Ávila, o São Paulo deve manter o Ferrarese no elenco do São Paulo por enquanto. Então não deve fazer nenhum movimento de troca e nenhuma dispensa em negociações com o Alan Franco, visto que o elenco precisa ter peças importantes. Então não seria inteligente o São Paulo agora liberar o Ferrarese em algum tipo de negociação. Então tem a questão do transfer ban que o Botafogo acabou sofrendo, interessado na contratação do Rodriguinho, que ainda não está descartado. Pode acontecer ainda as conversas de negociações com o Rodriguinho. Mas nessa semana que vai entrar agora, será uma semana de novidades no São Paulo. Essa é a expectativa, porque já é semana que terá jogo, já volta o Campeonato Paulista e é uma semana decisiva para o São Paulo terminar de montar o elenco para a temporada. Veremos os próximos passos da nossa diretoria. O São Paulo ainda deve trazer mais 2 jogadores para o meio de campo, um jogador lá na frente, um atacante e também um zagueiro. Essas são as prioridades neste momento da temporada para o São Paulo. Veremos os próximos movimentos da nossa diretoria, se serão capazes de montar um time decente para esse ano. E sobre o Scarpa? Pode ter certeza que nessa semana que vai entrar, vai surgir alguns rumores de Scarpa no São Paulo, hein? Se preparem que isso vai acontecer. O São Paulo não está negociando com o Scarpa, é um jogador caro, totalmente fora da realidade atual do São Paulo, é um jogador que tem contrato com o Galo por mais 2 anos, está avaliado em 6 milhões de euros, é o valor de mercado dele, então o São Paulo não vai conseguir trazer o Scarpa. Então, se você vê notícias surgindo que o São Paulo vai tentar trazer o Scarpa, não está acontecendo absolutamente nada neste momento com o jogador, e a tendência é que nem aconteça nada, porque é um jogador caro, onde o São Paulo hoje não pode entrar. É uma situação, é uma negociação de snipe. Então já fica esse alerta para vocês aqui nesse vídeo. Bom, essas são as informações de hoje, e agora eu quero saber de você. O que você achou dessas movimentações do São Paulo no mercado da bola? Acha que a diretoria está no caminho certo, ou o que você acha que ainda falta? E sobre o elenco? Você confia que esse grupo dá conta da temporada ou ainda precisa de reforços pontuais? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, participa do debate com a galera, deixa o like para fortalecer o canal, se inscreve se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do São Paulo. A gente segue junto acompanhando tudo de perto e, como sempre, vamos São Paulo!